Graças e paz, amados, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, de perguntas e respostas bíblicas, na intenção de esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas. Eu creio que isso vai acabar virando moda, né? Eu estou gostando da brincadeira, está fazendo com que a gente mergulhe mais, estude mais, até mesmo vocês, que acabam lendo mais a Bíblia para poder providenciar aí perguntas para botar o pastor para trabalhar bastante, né? De ontem para hoje nós tivemos bastante perguntas e eu estou muito feliz com isso. Louvo a Deus pelos irmãos que mandaram as perguntas. É óbvio que talvez não consigamos responder todas, né? Em virtude do nosso tempo, que é um pouco curto, mas eu pretendo esclarecer o máximo possível. Eu vou deixar aí para vocês o link da nossa live para a gente poder enviar para o máximo de pessoas possível. Eu vou mandar aí para todos os irmãos da igreja para você poder divulgar. Tá aí o link. Basta você mandar esse link aí para as pessoas, que a pessoa já entra direto na página. Já temos o link oficial aí. Deem uma olhada. Nós temos até agora 9 pessoas online. E eu quero, antes de nós começarmos a responder alguns questionamentos dos nossos irmãos, eu quero deixar um texto aqui, algo que eu tenho refletido nesse dia e que tem me trazido assim um pouco de incômodo. E eu quero deixar um versículo apenas para você estar meditando. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse texto ele me chama a atenção para uma realidade que temos vivido, de pessoas que têm espalhado notícias que não têm conhecimento. Pessoas que têm disseminado discórdia sem se preocupar da veracidade daquela notícia. Isso é realmente muito triste. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, antes de qualquer notícia que você for dar, antes de divulgar qualquer notícia, procura saber a fonte dessa notícia, procura saber se realmente ela procede, né? Que eu te digo mais, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, né? Nessa tempestade que estamos enfrentando aí, em nome de Jesus, procure uma estabilidade emocional, procure respirar antes. Quando você vir alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, receber alguma notícia, procura ver se essa notícia tem fundamento, antes de você se desesperar, antes de você sair fazendo alardes, né? De você ficar se desesperando, arrancando os cabelos aí por coisas que muitas vezes são sem fundamento. Eu quero deixar alguns números aqui para vocês de uma pesquisa que fiz hoje da Organização Mundial de Saúde, e eu quero trazer um pouco de tranquilidade para vocês com relação ao coronavírus. O coronavírus, até agora, trouxe para nós cerca de 15 mil óbitos. É realmente um número alto, né? É realmente preocupante? É claro que é. Vamos ser prudentes, vamos tomar as devidas precauções em nome de Jesus. Mas eu quero deixar para vocês outros números aqui que me chamam mais atenção ainda do que o coronavírus. Você sabe que a tuberculose, ela mata cerca de 125 mil pessoas por mês. Por mês. O coronavírus matou nos últimos 4 meses 15 mil pessoas. E o mundo parou. Estão todos desesperados. Enquanto a tuberculose, que está aí há centenas de anos, mata 125 mil pessoas por mês.
Nos últimos 4 meses morreram cerca de 500 mil pessoas de tuberculose. E morreram 15 mil pessoas vítimas do coronavírus. E um número que me chama mais atenção ainda é a fome no mundo, que mata uma pessoa a cada 4 segundos. Uma pessoa morre a cada 4 segundos. Isso nos dá um número de 21.600 pessoas por dia morrem de fome. Cerca de 650 mil pessoas por mês morrem de fome no mundo inteiro. Então vamos orar sim pelo coronavírus, vamos orar para que Deus acabe de uma vez por todas com essa doença em nome de Jesus, mas vamos orar também pela fome que assola o mundo inteiro há milhares de anos e talvez seja um número que a gente não se preocupe tanto, né? Vamos nos preocupar um pouco mais com esses números em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos com 15 pessoas online, né? Eu te desafio aí a estar divulgando a nossa live para que mais pessoas possam nos acompanhar. Temos 16 pessoas online, algumas das pessoas que fizeram perguntas já estão aqui conosco. Quero deixar aqui um abraço. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui quem são as pessoas que estão online. 17 pessoas online, eu não consigo visualizar, não sei quem está online. Meus irmãos, nós vamos iniciar as nossas respostas com base nas perguntas que foram feitas hoje durante o dia. Algumas perguntas desde ontem, né? Alguns irmãos já postaram ontem suas perguntas. E uma pergunta que mexeu assim bastante comigo foi a pergunta da Kátia. Por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mesmo depois dele ter sido tão trapaceiro? A pergunta da nossa irmã Kátia, com base lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante, é o momento que Deus muda o nome de Jacó. Jacó se torna Israel, príncipe de Deus. E Jacó, ele, como diz o nome, né, usurpador, é um ladrão, na verdade, roubou a primogenitura, roubou a bênção de seu pai. E ele, realmente, ele tem um histórico muito negativo, né? Ele tem ele teve uma vida muito promíscua, né? E eu te digo, Kátia, que talvez não seja muito diferente de nós, né? Eu não vou falar de você, mas vou falar de mim. Quantos erros eu cometi, qual é o meu passado, que para Deus não faz diferença. Afinal de contas, diz a palavra que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados, e glória a Deus por isso, pela sua misericórdia, né? E aí você tem que compreender o contexto todo. Nós não podemos analisar Gênesis capítulo 32 e a fama de Jacó. Jacó tem a fama de ser um trapaceiro, e em Gênesis 32 Deus vai e eleva ele ao posto de príncipe de Deus, enquanto ele era um usurpador. Nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 25. Em Gênesis capítulo 25 você vai ver que Jacó rouba a primogenitura de Esaú. Depois de Gênesis 27, Jacó engana seu próprio pai para receber a bênção, né? Isaac vai e abençoa Jacó e não deixa bênção nenhuma para Esaú, com uma trapaça, com uma mentira, com uma farsa. Mas quando chega em Gênesis capítulo 28, nós vamos ver que Jacó ele tem um sonho celestial. Ele deita, pega uma pedra, transforma aquela pedra em travesseiro, e aí ele sonha. Nesse sonho ele vê uma escada, e nessa escada anjos do Senhor subindo e descendo. Naquele momento eu penso que é o antes e depois desse sonho de Jacó. Jacó, a partir dali, começou a refletir, começou a pensar, e quando chega no versículo 18 desse mesmo capítulo, Jacó ele vai construir um altar para Deus. Agora já muda, aquele homem usurpador, aquele homem traiçoeiro, aquele ladrão, agora ele está preocupado em fazer um altar para Deus, para adorar o Senhor.
Aqui começa uma transformação, aqui começa uma regeneração, aqui começa uma remissão na vida de Jacó. Jacó, ele está sendo remido, ele está sendo perdoado dos seus pecados a partir do momento que ele constrói um altar para Deus. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 32, nós vamos ver que Jacó, ele se reconcilia com Esaú. Aqui está a prova de que Jacó estava realmente arrependido de todos os seus pecados. Jacó, ele se redime, ele se conserta, e aí logo depois, quando chega em Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então a gente pensa em Jacó como o usurpador. Não, nós precisamos pensar em Jacó como alguém que superou o seu pecado e ele foi perdoado, assim como cada um de nós. Então eu concluo essa pergunta da Kátia dizendo para você, meu irmão, minha irmã, sem arrependimento não há mudança. Sem arrependimento não há mudança. Jacó teve o seu nome mudado, Jacó teve a sua vida mudada? Teve, mas ele precisou se arrepender primeiro. Amém? Uma segunda pergunta aqui, deixa eu ver como é que nós estamos. Estamos com 16 pessoas online. Eu queria saber quem é que está online, mas eu não consigo ver aqui. Alex, João, Deise, Ian Lucas acabou de entrar, meu amigo Jorge Pereira, daqui a pouco tem uma pergunta do Jorginho também. Amém? Rosilene, Carlito e Helena estão aí juntão, como eles dizem, né? Bruno Klein, Angélica, Edilson, Luana, Vanderlei, Marcelo, Douglas, Kátia, Ana Carla, Aline, Karine, Lidiane, Giovana, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Belinha, acabou de entrar também. Fiquem até o final, tem muita coisa legal para a gente discutir nesse dia. Então vamos bombar aí com essa live em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma segunda pergunta aqui, é a pergunta da Larissa. A Larissa, ela, na verdade, ela não fez uma pergunta, ela pediu para eu falar um pouquinho sobre as 10 pragas, né? Sobre a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos, Larissa, foi a 8ª praga, está lá em Êxodo, capítulo 10, e é uma das pragas que Deus usou para libertar o povo das garras de Faraó. Às vezes a gente vê as pragas, a gente vê os vírus como algo maldito, mas nem sempre é maldito. Às vezes é bênção para as nossas vidas. Eu penso que Deus está nos proporcionando um tempo de nós nos restaurarmos, de nós alinharmos, de nós nos voltarmos para Ele. Agora, por exemplo, é um tempo que talvez nós estivéssemos fazendo outras coisas, mas como nós estamos no tempo de aperto, né, como nós estamos num período em que estamos apreensivos, estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, quem sabe, lá atrás, há 4.000 anos atrás, se Deus não tivesse enviado essas pragas, o povo teria continuado no Egito, né? É como diz a palavra de Deus, um texto que eu gosto muito, de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós precisamos compreender que tudo o que está acontecendo é sim permissão de Deus, se não é providência de Deus. Né? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Uma outra pergunta muito interessante é a pergunta da Aline. Eu vou ver se a Aline está online. Nossa irmã Aline. Aline está online. Aline está aqui. Aline, você queria saber se tem algum livro da Bíblia que não fala de Deus, né? Na verdade, que não fala de Deus não tem. Não tem. Todos os livros da Bíblia falam de Deus, obviamente, né? Mas tem 2 livros na Bíblia que não falam a palavra Deus, que não citam diretamente, deixa eu esclarecer, deixar bem claro isso, diretamente a palavra Deus não tem. É o livro de Esther e o livro de Cânticos, são os 2 únicos livros que não tem diretamente a palavra Deus, não tem, não diz. Por causa desses 2 livros, na verdade, não tem como a gente saber ao certo exatamente o porquê disso. Prefiro não me arriscar
é muito polêmico aí essa questão, mas a palavra Deus, ela existe uma superstição judaica que não pronuncia com frequência, com facilidade, o nome Deus. Na verdade, lá em Êxodo, capítulo 3, nós vamos ver que Deus, quando ele está conversando com Moisés, ele diz assim, Moisés fala assim, Senhor, mas quem digo que tu és? Aí Deus poderia ter dito, eu sou Deus, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim, diga o eu sou está mandando. Eu sou o que sou e fim. Então nem mesmo Deus pronunciou o nome dele, lá em Êxodo capítulo 3. Então existe aí uma superstição em volta do nome de Deus, que diz que não devemos pronunciar o nome com frequência, né? Então talvez seja aí por isso, não sei se é exatamente isso, mas uma coisa é fato, Aline, tanto em Esther quanto em Cânticos, indiretamente está falando de Deus sim. No entanto que Esther fala de jejum, está jejuando para quem? Está jejuando para o Senhor dos Exércitos, para o nosso Deus poderoso. Amém? Cântico também, Cântico 1:2 vai falar justamente sobre a santidade de Deus, sobre o nome sagrado de Deus. Então nós não podemos dizer que esse nome não está implícito ali no livro de Esther e no livro de Cânticos. Amém? Vamos ver aí como é que nós estamos. 19 pessoas online. Bênção, glória a Deus. Luiz Paulo também acabou de entrar. Um abraço aí para o Luiz Paulo, para a Karine. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos agora respondendo a quarta pergunta. Já respondemos a pergunta da Aline, da Larissa e da Kátia. A Kátia tem uma outra pergunta que eu deixei para amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre os nefilins, os gigantes. Uma pergunta, um texto muito polêmico. Eu deixei para amanhã, para amanhã não, para quinta-feira, que amanhã nós temos live do nosso culto. Amém? Amanhã tem culto às 19h30, então espero que você participe em nome de Jesus. Pergunta da Luísa, muito interessante também a pergunta da Luísa. Por que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais rigoroso, punindo o povo imediatamente, fulminando e matando, enquanto no Novo Testamento, né, agora mais recentemente, Deus aparentemente é um Deus mais maleável, né? Ô Luísa, eu vou te dizer com base na minha opinião particular, tá? Deixa eu falar duas coisas para vocês, meus irmãos. Na teologia não tem como nós darmos um ponto final e dizer, olha, isso aí é a conclusão desse texto e fim, ninguém é indiscutível. Não, na teologia nós vamos trabalhar linhas teológicas. E eu vou dizer para vocês, eu louvo a Deus por vocês que estão online. Temos 16 pessoas online agora, porque eu me dediquei muito para cada uma dessas respostas. Eu não tirei do nada, não tirei da minha cabeça, eu estudei para trazer cada uma dessas respostas. Eu trago opiniões teológicas de diversos teólogos famosos, teólogos conceituados, estudiosos da Bíblia. Eu procuro fazer um mix de opiniões teológicas, de linhas teológicas, para que eu possa trazer a minha concepção para vocês. Se você quiser discordar de mim, você tem todo direito, amém? Todo direito, você está livre para tomar a sua conclusão com relação a cada uma dessas perguntas. Isso é a minha opinião enquanto teólogo e com base nos estudos que eu faço. Eu estudo para responder cada uma dessas perguntas. E com base nessa pergunta da Luísa, eu vou dar a minha opinião particular e com base em alguns textos, obviamente, né, eu preciso estar respaldado biblicamente para poder trazer qualquer uma dessas respostas. Então eu vou te dizer, Luísa, eu penso que no Antigo Testamento a punição para o pecado, ela era uma punição talvez mais imediata. E eu penso que se não fosse assim, talvez Deus perdesse o controle da coisa. Você imagina um pecado descontrolado, sem que houvesse ali um controle disso, como é que as pessoas vão se redimir disso? Então ali, para que houvesse um controle do pecado,
Deus pegava e mostrava assim, olha só, a consequência do pecado é a morte. Isso lá no Antigo Testamento, Deus fulminava, Deus mandava matar, né? Nós temos diversas mortes assim, horripilantes no Antigo Testamento por conta de pecado, né? E eu vejo, por exemplo, o Salmo 116, você pode acompanhar comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia aí. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aqui eu penso o seguinte, Deus ele não tem compromisso com a nossa vida terrena. Deus tem um compromisso com a nossa vida eterna. Então tudo que acontece aqui é para redundar em vida eterna. Tudo que acontece conosco hoje é para que a gente possa um dia viver na glória com o Senhor. Então nessa época, Deus ele fulminava, Deus ele condenava o pecado de uma forma mais rigorosa, como por exemplo muitos países, eu estou falando para a Luísa, uma doutora, né? Muitos países condenam o pecado, condenam o delito com morte, né? A condenação, a cadeira cadeira elétrica, câmara de gás, por conta de um pecado. Então, é a rigorosidade da consequência do pecado. Já no Novo Testamento, nós vamos ver uma outra vertente disso. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós já estamos falando de Jesus. Nós já estamos falando do tempo da graça, né? Nós já entramos numa fase, numa época em que a punição não virá mais imediatamente como era no Antigo Testamento. A punição agora virá no dia do juízo. Tudo que nós fazemos hoje, Luísa, meus irmãos que nos assistem, tudo que nós fazemos hoje, nós não receberemos uma punição imediata, mas nós vamos ser punidos quando nós formos julgados. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E perdoa os nossos pecados imediatamente? Não, depende da nossa posição diante dele. Se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu único e eterno Salvador, você vai ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí sim você vai ter direito à vida eterna. Enquanto no Antigo Testamento, se você pecasse, você não tinha direito de remissão, você era punido e aí isso serviria como exemplo. Agora no Novo Testamento nós estamos vivendo o tempo da graça. Muitos deturpam, né, essa questão do tempo da graça, achando que agora eu vivo o tempo da graça, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, muito pelo contrário. Você tem o direito, através de Jesus, de se redimir dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, e aí sim aquele que te julga, aquele que vai nos respaldar, aquele que roubou a nossa condenação, pegou, tomou, se apropriou, falou assim, não existe mais condenação para eles. Agora eu é que vou condená-los se eles não se redimirem. Então cabe a Jesus agora no dia do juízo. Então a condenação no Antigo Testamento era uma condenação mais imediata, de uma forma mais rigorosa, para servir como exemplo, penso eu. E agora no Novo Testamento nós estamos vivendo o tempo da graça. Então é Deus quem nos justifica. Né? É como se você, Luísa, como advogada, você pensa na punição direto, sem um julgamento, sem nada. Agora não, agora nós vamos a julgamento, nós temos o direito de nos arrepender, nós temos o direito de nos consertarmos diante de Deus. Amém? Estamos aí com 19 pessoas online. Luísa, aí é como se fosse postergado, então, mas também há mais tempo para arrependimento, né? Porque no Antigo Testamento nem dava muito tempo, como no exemplo do povo que estava carregando a Arca da Aliança errado. Exatamente, Luísa, foi como eu falei. Agora nós temos um advogado, exatamente. Assim como nós temos lá a nossa advogada Luísa, né? Nós temos nosso advogado Maurício, Patrícia, Alexandre na nossa igreja. Nós temos agora o Senhor quem nos justifica, o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, que nos defende. E o bom é que ele já pagou o preço por nós. Agora só cabe a nós. É por isso que nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça não é te dar o direito de pecar.
O tempo da graça te dá o direito de se arrepender do seu pecado. Muito, muito interessante esse ponto de vista, muito boa a sua pergunta, Luísa. Isso nos leva a refletir, né? Nossa irmã Norma aí está com dificuldade. Basta você clicar aí no ícone aí que eu passei. Deixa eu te mandar novamente aqui. Já conseguiu? Já entrou? Amém. Então, ela já está online. Já conseguiu entrar. Boa pergunta da Luísa. O João está dando aí o exemplo da mulher adúltera, né, que Jesus perdoou. Ele pode perdoar. A lei na época não perdoava, né, João? A lei mandava fazer o quê? Apedrejar aquela mulher. Jesus virou e falou assim, tá certo, é fato. A lei manda apedrejar. Agora faz o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Aí o nosso advogado entrou na questão e defendeu muito bem, de forma muito sábia, aquela mulher. E eu aí vou dar continuidade às perguntas com a pergunta do João. João que está aí respaldando a nossa resposta, né, da pergunta da Luísa. E o João deixou uma pergunta com base em Efésios capítulo 2, versículo 3. Muito boa essa pergunta, João, porque vai também nos levar a falar sobre a graça, né? A pergunta do João, Efésios 2, versículo 3 a 5, diz a palavra: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muitos interpretam esse versículo, João, pega só aquela última partezinha do versículo 5 e fala, pela graça eu sou salvo. Pela graça é por meio de Jesus, que é aquele que diz o seguinte, se você se arrepender, você vai ser salvo, porque eu já paguei o preço por você. Eu vou te julgar no grande dia, e se você quiser me reconhecer como único e eterno Salvador, então pela graça sim. O que é graça? Graça é o 0800, né? Ou seja, a gente não vai pagar nada por isso. A gente não vai precisar ir para a cruz, a gente não vai precisar de uma coroa de espinhos na nossa cabeça, a gente não vai precisar sangrar até a morte. Pela graça nós somos salvos. Porém, é como diz aqui o texto, lá no versículo 3, entre os quais também nós andamos outrora, ou seja, antes nós fazíamos coisas erradas, mas agora não fazemos mais. Então, o que vai nos respaldar essa misericórdia do Senhor Jesus é o fato de nós termos abandonado o pecado. Muito boa pergunta do João. Então nós andamos outrora, mas não andamos mais, ou seja, nós alcançamos a graça se nós largarmos, se nós abandonarmos o pecado em nome de Jesus. Amém? Eu dou continuidade aí na pergunta do nosso irmão Jorge. Tá aí, Bruno, eu me esqueci da sua pergunta, me perdoa. Depois você manda para mim no WhatsApp, porque eu me baseei nas perguntas que foram feitas pelo WhatsApp e acabou que eu esqueci da sua pergunta. Qual a diferença entre vontade permissiva e vontade diretiva de Deus? Amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom, Bruno? Amanhã, não, quinta-feira eu vou falar sobre isso. Tiago aí entrou, Vera Regina Eiras, Michele Lima também entrou. Paz, Tiago. Deus abençoe aí, Vera, Michele. Nós estamos falando aí de graça, temos agora 22 pessoas online, e eu continuo agora com a resposta do nosso irmão Jorge. Aliás, eu continuo com a pergunta do nosso irmão Jorge, que é muito pertinente para tudo isso que nós estamos falando. O Jorginho, ele me perguntou o seguinte, é possível alcançar a santidade completa nessa vida? Jorginho, é realmente uma pergunta muitíssimo interessante. Eu quero deixar um texto para respaldar aí essa pergunta lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se você puder aí, você abra comigo, 1 Coríntios 15, versículo 54. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 54 o seguinte, e quando este corpo corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? É muito boa essa pergunta, meu amigo Jorginho, e eu quero te dizer uma coisa. É fato de que esse corpo é sim um corpo corruptível. Mas nós precisamos entender o seguinte: eu não posso dizer para você, Jorginho, que nós não temos como alcançar a plenitude da santidade. Mas é fato de que a santidade é um processo. Nós vamos buscando a santidade a cada dia mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, até que esse corpo corruptível seja tragada. A morte foi tragada e a nossa vitória ela é alcançada por meio de Jesus, que vai nos dar um corpo incorruptível no grande dia. Então nós precisamos compreender o seguinte, que há sim degraus a serem alcançados em nível de santidade. Mas isso não nos respalda de forma errônea. As pessoas entendem que não precisam se preocupar com o pecado, porque nós somos corruptíveis, que nós somos carne, que nós estamos presos nesse corpo carnal que é pecador. Não. Nós precisamos buscar a nossa santidade cada dia mais e mais e mais e mais, até alcançarmos a plenitude, que é o dia que o Senhor nos levará para a glória, em nome de Jesus. Assim como diz a palavra de Deus no versículo 58, olha só, continuando no mesmo texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, se nós formos pensar nesse corpo incorruptível, nesse corpo corruptível, que nós só vamos alcançar a incorruptibilidade quando nós formos para a glória, quando Jesus voltar, quando Jesus nos der o corpo de glória, aí nós vamos, infelizmente, nós vamos pecar, nós vamos nos fragilizar, nós vamos ceder às tentações, porque nós vamos dizer, não, mas eu estou nesse corpo, foi mais forte do que eu. Não existe isso. A palavra de Deus diz que não existe tentação senão humana, para que possais resistir. Ou seja, o fato de nós estarmos habitando nesse corpo corruptível não nos dá direito de pecar. Mas Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, olha só, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Ou seja, nós precisamos ser fortes, abundantes na obra do Senhor, não podemos nos deixar abalar, não podemos nos entregar ao pecado, mas é fato, meu amigo Jorge, que é muito difícil, mas é possível sim nós termos uma vida de santidade. Não é possível nós sermos santos como Ele é santo ainda, porque nós ainda estamos nesse corpo terreno, mas um dia nós seremos em nome de Jesus. Amém? Como é que estamos aí? Enquanto eu respiro um pouquinho, 19 pessoas online, Marcelo Silva aí, paz, Bruno, Deise, glória a Deus, João, Lidiane, Michele, Alex, Luísa, Deus abençoe. Muito bom saber que vocês estão juntos aqui. Compartilhem aí esse link. Queria saber se a irmã Norma conseguiu entrar. Meus irmãos, temos aqui mais uma pergunta da nossa irmã Cristiane. Cristiane, ela vai deixar uma pergunta com base lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 45. Se você puder, abra aí. A palavra de Deus diz, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixares de fazer, 24, 45. Desculpa, eu estou no 25, 45. Não, 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para que lhes dê sustento a seu tempo? Quem é esse servo fiel e prudente? Então a pergunta dela é essa. A pergunta dela, na verdade, é o próprio versículo, né? Quem é o servo fiel e prudente? Na verdade, Cristiane, esse texto ele vai se referir à nossa missão de pregar a palavra do Senhor e de cuidar do povo, né? Dando alimento espiritual
em tempo oportuno. Essa é a parábola do bom servo e do mau servo, né? Isso aqui é muito sério, porque diz a palavra que se nós não alimentarmos o povo, se nós não levarmos a palavra, se nós não pregarmos o evangelho, quando Jesus voltar, nós vamos ser considerados maus servos. Então, quem é o servo fiel e prudente? Servo fiel e prudente é aquele que está pregando. Olha só, a igreja está fechada, não está? Mas nós estamos aqui, ó, 17 famílias representadas aqui estudando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão online. Nós estamos em um período muito conturbado, mas nós estamos aqui como servos bons e fiéis, prudentes, buscando evangelizar, pregando o evangelho em todo tempo, em tempo oportuno, de todas as maneiras possíveis, que possamos fazer isso sempre em nome de Jesus. Amém? Então, esse texto está falando diretamente sobre isso, Cristiane, que nós precisamos ser fiéis. Tem uma outra pergunta aqui da nossa irmã Lena. Lena, dá um joinha aí, Lena, se você continua online. Cadê a Lena? Lena saiu, Lena caiu. Lena, Carlito, cadê vocês? Ó, amanhã, quinta-feira, eu só vou responder de quem tiver online, hein? Se não der um joinha aí, eu não respondo a pergunta, porque agora nós estamos com tantas perguntas, graças a Deus por isso, que eu já posso me dar o luxo de escolher qual pergunta que eu vou responder. Quem não tiver online, eu não vou responder, mas hoje eu vou dar uma colher de chá aqui. Lena, Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, 6. Vamos lá, que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, isso aqui de uma forma muito errônea, né? Muitas vezes as pessoas pensam que nós não devemos levar a palavra de Deus a qualquer um que não seja digno de ouvi-lo. Todos são dignos de ouvir a palavra de Deus, é fato. Todos são. Nós precisamos pregar a toda criatura, diz a palavra de Deus. Mas quando Jesus diz isso, na verdade, ele vai estar se referindo àquelas pessoas que se opõem ao Evangelho, aquelas pessoas que não querem saber do Evangelho, aquelas pessoas que vão rejeitar a palavra de Deus. E aí a gente fica ali insistindo com essas pessoas. É como se nós disséssemos, olha, isso aqui não tem muito valor não, deixa eu insistir. Meu irmão, minha irmã, nós estamos com uma preciosidade. Lá em Cânticos 1:2 vai dizer que a palavra de Deus é um tesouro de muito valor. Então nós oferecemos. Se a pessoa quiser ouvir, a pessoa vai receber um tesouro. Se a pessoa não quiser, Jesus vai comparar a cães e porcos, que são dois animais na época, né? Os cãezinhos hoje são cães domésticos, né? Mas na época os cães eram cães muito violentos e eles eram considerados impuros, né? Os cães ficavam ali em volta do templo esperando a sobra dos holocaustos, aquelas carnes em decomposição. Os cães comiam aquelas comidas apodrecidas, né? E os porcos também não eram diferentes. Então, quando Jesus diz, olha, não deis aos cães o que é santo e aos porcos pérolas, está querendo dizer o seguinte, se a pessoa rejeita a palavra de Deus, não fica insistindo, não. Não fica insistindo, não fica diminuindo o evangelho. O evangelho é muito precioso para a gente ficar insistindo com essas pessoas. O pastor está dizendo que eu não devo insistir. Insista sim, para que a pessoa reconheça que a palavra de Deus vale a pena. Mas às vezes a gente fica ali insistindo em pregar, em levar, em mandar uma passagem bíblica para aquelas pessoas que rejeitam, que vão ficar denegrindo, que vão ficar falando o que não deve. Não vale a pena. Isso é a palavra de Deus que diz, tá? Não sou eu. Temos aí 14 pessoas. Glória a Deus, Kátia. Boa, Luísa. Jesus não é pão velho. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. É isso aí, Luísa. Muito boa seu comentário aí. Eu concluo com mais uma pergunta da Lena,
Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse texto é um texto muito polêmico, né? Eu deixei por último porque é realmente um texto que nós precisamos refletir com muito carinho, com muito cuidado, porque realmente é muito complicado de se falar sobre. Olha só, a blasfêmia no original grego quer dizer coisas abusivas contra Deus e o Espírito Santo. E, assim, muito particularmente, na minha opinião, o pecado contra o Espírito Santo é quando nós atribuímos aquilo que nós sabemos que é a ação do Espírito Santo, mas nós dizemos que é o diabo que faz. Nós estamos falando de Mateus capítulo 12, versículo 31, certo? Olha só, 12, 31 vai dizer, 12, 31 e 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Então, eu volto a falar. Eu vou me embasar biblicamente para te dizer por que eu estou dizendo isso. A ação do Espírito Santo não pode ser atribuída ao diabo. Por exemplo, você sabe que aquilo ali é de Deus. Fala assim, aquilo ali é do diabo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Com base em quê? Vamos voltar um pouquinho. Ainda no capítulo 12, vai lá no versículo 24. Vai dizer assim, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nesse mesmo texto, quando Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, ele está dizendo que essas pessoas que estão dizendo que Jesus expulsa demônio por Beelzebu não serão perdoadas. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que na época, enquanto Jesus estava ali, aquelas pessoas estavam dizendo que Jesus tinha atitudes demoníacas e não atitudes no Espírito Santo, essas pessoas não seriam perdoadas. Mas no contexto para os dias de hoje, como é que nós vamos trazer isso para o dia de hoje? Se a gente atribui a obra do Espírito Santo ao diabo, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Então, o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando nós pegamos a obra do Espírito Santo e dizemos aquilo é do diabo. Isso porque Jesus estava dizendo aqui, assim como Jesus diz isso, com base em que os fariseus disseram um pouquinho antes, um pouquinho mais cedo, é óbvio que só pode estar atribuindo a obra do Espírito Santo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você quer ver uma coisa? É claro que isso muitas vezes na ignorância, mas às vezes nós vemos alguém na manifestação do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Eu já vi pessoas falando assim, fulano parece que está endemoniado. Cuidado, cuidado. Se for obra do Espírito Santo, você corre um sério risco de estar atribuindo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo bem, você está na ignorância, você não sabe o que está falando. Porque esses fariseus sabiam muito bem do que estavam falando. Eles queriam denegrir a imagem de Jesus, atribuindo à obra do Espírito Santo uma obra demoníaca. Então eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. Então agora, se você sabe o que está acontecendo, cuidado com o que você diz. Cuidado para você não pecar contra o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Nós temos aí 17 pessoas online. Vamos ver, a Luísa está aqui fazendo alguns comentários aqui. O contexto é quando falam que Jesus expulsava demônios pelo próprio demônio, né? E a essa repreensão da blasfêmia, né? Exatamente, Luísa. O contexto é exatamente esse. A gente não pode pegar e analisar apenas uma palavra, uma frase. Nós precisamos analisar o contexto. Por isso precisamos ter cuidado de falar de alguém que está fazendo algo na carne e não pelo Espírito. Exatamente, Luísa. Nós precisamos vigiar com relação aos nossos comentários, como a Deise colocou aí. Não devemos julgar
principalmente quando tem alguma manifestação ali, o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo age de diversas formas, de multiformas. A gente pode até lançar aí essa pergunta aí. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, que a gente usa aí em uma live futura com relação às ações do Espírito Santo. O Espírito Santo pode agir de forma muito visível, como pode agir de forma muito particular. Há pessoas que dizem, eu não tenho Espírito Santo, eu não sou batizado no Espírito Santo. Olha só, tem até uma pergunta que não deu tempo de responder hoje, né? A pessoa me perguntou, o que quer dizer batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, amanhã, quinta-feira, eu vou responder, vou falar sobre isso. As manifestações do Espírito Santo, usando aí dessa pergunta que me fizeram, não lembro quem foi que me perguntou o que quer dizer esse batismo no Espírito Santo e no fogo. Eu vou falar sobre isso na quinta-feira, 19 horas. Convide outras pessoas para participarem, para estarem conosco em nome de Jesus. Você que entrou agora, você pode depois ver a live, nós vamos salvar essa live, vai ficar disponível aí, você pode não somente assistir, como pode também compartilhar com muitas pessoas. Nós temos 20 pessoas nos assistindo, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, Raquel e Rossini aí, Deus abençoe vocês, estejam online na quinta-feira, amanhã às 19h30. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, amanhã nós vamos fazer um culto diferente, tá? Amanhã não vai ser aquele culto com louvor lá no altar, não. Nós vamos fazer uma coisa mais informal, como se fosse um acústico, um louvor acústico, um bate-papo durante a pregação. Vai ser muito legal. Amanhã, 19h30, nossa live do nosso culto de quarta-feira. Nós vamos filmar lá na igreja, então vai estar ali o Ministério de Louvor e nós vamos estar compartilhando a palavra também. Ali um pouquinho, amém? Então estejam lá, estejam aí online, não estejam lá porque não podemos ter aglomeração de pessoas, mas você pode estar aí no Facebook online conosco amanhã às 19h30. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, esse tempo que nós estivemos aqui. Eu estou gostando muito dessa interação, estou gostando muito dos comentários. Foi muito legal, muito bom participar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu falar aqui, João, Rosilene, né? Foi você, Leandro, que mandou aí 2 perguntas. Ah, foi você que mandou a terceira pergunta também. Essa terceira eu deixei de gancho aí para a próxima. Leandro mandou 3 perguntas, eu respondi 2 e vou responder outra quinta-feira. Deus abençoe, Luísa. Deise, quanto tempo desde que eu não te vejo, que saudade de você, te amo, tá? Minha linda esposa Deise. Meus filhos já estão prontinhos ali para dormir. Raquel, Deus abençoe. Rossini, Rosilene, Carlito, Beth, Luísa, Kátia, Belinha, João, Marcelo, Bruno. Se você estiver, Lidiane, Michele, Alex, um abraço para todos vocês, Tiago, Vera, irmã Vera, Deus abençoe você, mãe da Gislaine, Deus abençoe vocês, Giovanni, Gislaine. Quem? Kátia já falei algumas vezes, né? Deus abençoe Kátia, Karine, Aline, Luiz Paulo, Ian Lucas. Ian, saudade de vocês, manda um abraço para Luana, para toda a família, tia Ângela. Tia Ângela também não tem acompanhado a gente, né? Bruno, marcando presença aí sempre conosco. Deus abençoe Bruno. Eu e Bruno, a gente tem trocado muita ideia para poder trazer o melhor para vocês. Bruno tem me ajudado muito. Saudade de você, Ian. Aí, Alex, olha o Ian aí. Fala pro Ian aparecer aí. Quando acabar essa praga aí, Ian, vê se aparece. Deus abençoe. Anderson Klein. Deus abençoe, Anderson. Kátia, orgulho de ser pastor de vocês, Kátia. Vocês são uma bênção.
Temos 21 pessoas online, 22 agora. Que bênção, glória a Deus. Vocês podem compartilhar aí esse nosso bate-papo, muito legal. Estou muito feliz mesmo, porque nesse tempo em que era para estar tudo fechado, né, nós estamos aí propagando o Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos finalizando, vamos orar. Vamos ter um tempo de oração. Como eu falei no início, se você não assistiu o início, volte lá, assista o início da nossa live. Falei para você a respeito da morte por conta da fome, né? Tuberculose e a fome matam 100 vezes mais do que o coronavírus. Então nós precisamos orar por essas pessoas que estão morrendo de fome, principalmente lá na África, partes da África. É realmente muito triste. Que Deus abençoe toda a África, esses países que a fome impera, né? Alguns estados brasileiros também, que Deus possa estar abençoando e suprindo a necessidade de cada estado desse, em nome de Jesus. Oi? Outra coisa, bem lembrado, que a Deise pontuou aqui, que Deus dê sabedoria aos nossos governantes. Quem sabe, né, não vai haver necessidade de nós ficarmos confinados tanto tempo. Que Deus dê sabedoria a eles para ficarmos somente o tempo necessário, em nome de Jesus. Que não haja nenhuma jogada política nisso aí, amém? Em nome de Jesus. Que Deus toque no coração deles para que eles sejam prudentes, porque um confinamento desnecessário por um longo período pode acarretar em problema de fome, né? Então eu creio em nome de Jesus que eles vão ter sabedoria aí para que isso seja apenas em tempo oportuno e tempo necessário realmente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Temos agora 24 pessoas nos assistindo. Eu não diria pessoas, né? Porque às vezes é uma pessoa que está com a página aberta, mas tem várias pessoas ali assistindo. Amém? Rocine aí, entrando aí, começou a seguir aí a gente na página. Deus abençoe, Rocine, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite, te damos graças por cada um dos nossos irmãos. Eu quero profetizar, Senhor, sobre esses 24 irmãos que estão nos assistindo, essas 24 famílias, que Deus possa abençoar de forma sobrenatural, em nome de Jesus, cada família representada, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, acampa seus anjos ao redor de cada lar representado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda os nossos filhos, guarda nossos familiares, guarda, Senhor, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa cada governante, cada prefeito, cada governador, cada presidente, Senhor, de cada país, que eles possam ter sabedoria para decretar o fim da quarentena em tempo oportuno, em nome de Jesus, que seja apenas o período necessário, que não seja nada além do que o necessário, em nome de Jesus. Abençoa o nosso estado, abençoa o estado de São Paulo, os estados que estão aí com o caso mais grave de corona, que o Senhor possa estar dando sabedoria aos governantes para que seja controlado todo o vírus, em nome de Jesus. E acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa reinar, que não sejam os prefeitos, governadores e presidentes, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, tu tens o direito, nós te damos o direito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, mas também sobre a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Em nome de Jesus, abençoa cada família representada nesses 23 irmãos que nos assistem agora. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a Stephanie, Wesley, Davi, o Bernardo, nessa família abençoada. Abençoe os seus filhos em nome de Jesus, abençoe essa família, guarde-os livres de todo mal. Stephanie, você está entrando agora, nós estamos finalizando a live, mas a live vai ficar disponível aí na nossa página, você pode assistir desde lá do iniciozinho e pode também compartilhar. E o Stephanie, amanhã às 7h30 da noite, nós vamos estar com o nosso culto num formato diferenciado, às 7h30, uma live do nosso culto. E quinta-feira, 7h da noite, eu volto com mais respostas. Se você quiser fazer perguntas, mande na página do Facebook, mande no meu WhatsApp, mande perguntas aí que nós vamos estar respondendo
a todos vocês, em nome de Jesus, na medida do possível. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês mais essa noite, em nome de Jesus. Uma boa noite, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.